Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de segunda-feira, dia 3 de junho de 2019. Uma ótima semana para você ligado aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. No ar, Jornal da Hora até as 8 da manhã. Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Pontualmente 7 da manhã, quem sabe faz a hora, com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, a produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardo e Alex Nantes. Agora 7 horas 1 minuto e os destaques do dia. Em Pedro Juan Cabaleiro, ministro da Justiça Sérgio Moro discute com combate ao tráfico com autoridades do Paraguai e da Argentina. A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde libera vacinas contra a gripe para toda a população. Prazo para o Senado votar medida provisória sobre o pente fino do INSS termina hoje. Na entrevista do dia hoje no Jornal da Hora, vamos conversar com o secretário especial do Escritório de Representação de Mato Grosso do Sul em Brasília, o ex-senador, professor Pedro Chaves, daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Jornal da Hora. 7 horas 2 minutos e o destaque do Marcelo Nunes. O Operário Futebol Clube empata aos 50 minutos do segundo tempo e mantém chances de classificação para a segunda fase do Brasileiro Série D. Já o Corombaense goleou e depende de suas próprias forças para garantir passaporte para a fase seguinte da competição. No Brasileiro Série A, Palmeiras mantém sequência de vitórias, Flamengo também vence e o São Paulo, finalmente, depois de 4 jogos, consegue marcar um gol. Agora 7 horas 2 minutos, estes e outros destaques na manhã desta segunda-feira aqui na Rádio da Família. Central de Jornalismo, ao meio-dia, temos o Giro Rondon com o programa Giro Notícias, debates, entrevistas, muita informação para você, ligado aqui na Rádio da Família. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas 2 minutos, 7 e 2. Medidas provisórias assinadas no fim do governo do presidente Michel Temer e no começo do mandato de Jair Bolsonaro podem perder a validade nesta segunda-feira. Dentre as 4 medidas provisórias nesta condição, estão a que cria programa de combate a fraudes no INSS e a que trata de um marco legal para o saneamento básico. As medidas provisórias são editadas pelo Executivo Federal e entram imediatamente em vigor. No entanto, elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para virarem lei em definitivo. Quando isso não acontece, elas caducam e voltam a valer as regras anteriores. No caso das medidas provisórias que vencem nesta segunda, nem todas chegaram a ser votadas pela Câmara dos Deputados. Elas precisam ser analisadas primeiro na Câmara para depois serem votadas no Senado. Só após aprovadas nas duas casas que elas seguem para a promulgação do Congresso. Em relação à medida provisória 871/2019, que combate fraudes e benefícios previdenciários, Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo está mobilizando os senadores para garantir a votação da matéria. Sobre a medida provisória que facilita a participação da iniciativa privada na prestação dos serviços de saneamento básico, já existia a previsão de que ela pudesse caducar desde a semana passada. A medida ficou fora da pauta da Câmara devido à falta de acordo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, chegou a tentar articular com governadores a votação de um novo texto, mas não houve consenso. Portanto, além dessas duas medidas que nós comentamos, tem a medida provisória da regularização ambiental, a 867 do ano passado, ainda do governo Michel Temer, que
prorroga o prazo para adesão de produtores rurais ao programa de regularização ambiental. Ela foi aprovada em 28 de maio do ano passado. Aliás, dia 28 de maio passado, agora, né, no plenário da Câmara e encaminhada ao Senado. Tem essa do marco legal do saneamento básico, essa questão, né, das gratificações na Advocacia Geral da União, a medida provisória 872/2019. Agora 7h05. Jornal da Hora. Sete horas 5 minutos mais 15 segundos e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem uma agenda hoje no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, portanto, encontro com o presidente daquele país e também com autoridades da Argentina. Ele vai se encontrar hoje com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Ramírez, e com a ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich. As autoridades vão discutir acordo de cooperação entre os três países no combate ao narcotráfico. A reunião será no escritório regional da Secretaria Nacional Antidrogas, na região de fronteira com o Brasil. Atualmente, Paraguai e Brasil realizam a operação batizada como Nova Aliança para eliminar plantações de maconha na fronteira. Pedro Juan Cabaleiro é capital do departamento de Amambai, uma região onde há muitas plantações de maconha entorpecente que tem o Brasil como principal destino. A cidade também é palco de uma guerra entre o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, os dois principais grupos criminosos do Brasil, pelo controle do tráfico de drogas e armas. A linha internacional entre Brasil e o Paraguai está em plena guerra, envolvendo a facção paulista, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, além de grupos locais que disputam a tiros de fuzil o controle do tráfico de drogas e de armas na região. Pistoleiros executam rivais em plena luz do dia, enquanto a população tenta se proteger dentro de casa. Agenda, portanto, do ministro Sérgio Moro, a ministra da Segurança da Argentina e o presidente do Paraguai. Agenda que a gente tomou conhecimento, portanto, já no final de semana. 7 horas e 7 minutos. À medida que as investigações da Operação Lava Jato vão se adiantando aqui no Brasil, chegando a outros países, como a questão de 15 dias na investigação lá do Banco Paulista, chegando até a um banco da família do ex-presidente Horácio Cartes lá do Paraguai. E hoje, a Folha de São Paulo repercute um conteúdo do jornal O Estadão, que traz uma personalidade do Congresso Nacional, Paulinho da Força Sindical. Paulinho da Força Sindical é aquele deputado que declarou no dia 1º de maio que a esquerda, que os partidos de esquerda não podem aprovar a reforma da Previdência, tem que colocar dificuldades aí para o presidente Bolsonaro, porque se a reforma passar, Bolsonaro, ele pode crescer muito mais politicamente no país, conquistar a reeleição. E o Paulinho da Força, no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, publicamente faz essa declaração dizendo de que, olha, não podemos dar força, não podemos melhorar o Brasil, porque se melhorar o Brasil aí, a gente aprovando a reforma da Previdência, ninguém segura o Bolsonaro. E o Paulinho da Força hoje, em matéria da Folha de São Paulo, repercutindo, ele é do Solidariedade, Partido Solidariedade, lá do estado de São Paulo, deputado federal, ele envolvido, portanto, na Operação Lava Jato. Áudios apontam repasses de 1.800.000 a Paulinho da Força Sindical, ele que é do Solidariedade do estado de São Paulo. Conversas de Skype registradas pela transportadora de valores usada pela Odebrecht para efetuar pagamentos ilícitos em São Paulo indicam 4 entregas de dinheiro no valor de 1.800.000 para o chefe de gabinete do deputado federal Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho da Força. Segundo as mensagens, os repasses foram feitos entre agosto e setembro de 2014 para Marcelo de Lima Cavalcante na sede da Força Sindical presidida por Paulinho até o ano de 2018. Os diálogos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo foram entregues à Polícia Federal por uma ex-funcionária da Transnacional, a empresa contratada pelo doleiro Álvaro José Novis para fazer entregas de dinheiro a serviço da Odebrecht. As mensagens apontam 3 pagamentos de 500 mil com as senhas Ford, Volkswagen e Chevrolet e um de 300 mil com a palavra-chave Pandeiro. Todos pagamentos destinados a Cavalcante no 11º andar da Rua Rocha Pombo, 94, prédio da Força Sindical, no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista. A soma dos valores apontados no arquivo é quase o dobro do que a empreiteira afirmou ter pago a Paulinho em 2014, no acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal. Em depoimento prestado em dezembro de 2016, Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, disse que durante um encontro em um café próximo ao prédio da Força Sindical, o deputado pediu doação em Caixa 2 para a campanha dele à reeleição. E por mais que a esquerda e o centrão e aqueles que não querem o avanço em várias políticas públicas no Brasil, sejam aquelas emanadas lá do ministro Sérgio Moro na Justiça, seja a reforma da Previdência ou mesmo a reforma tributária, fica cada vez mais caracterizado com a maior cara de pau do mundo, em que esses senhores aí com essa vergonha que acontece no Brasil foram privilegiados para parlamentares, deputados, senadores, que votam contra o avanço das investigações, a força do Poder Judiciário, a força para que a Polícia Federal prenda os bandidos de terno e gravata, os ladrões da República esparramados pelos municípios, estados e em Brasília. Esse caso do Paulinho da Força Sindical é mais um. Tem o foro privilegiado, é apontado aí, portanto, como mais um corrupto, recebendo dinheiro aí da Odebrecht, as provas, as conversas em Skype, e o moço vai continuar com o mandato e votando contra, articulando a sua bancada para atrasar o desenvolvimento do país. 7h12. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardo. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. E nós amanhecemos a segunda-feira aí com um tempo um pouco mais frio, né? O tempo ontem à noite já começou a mudar, as temperaturas caíram um pouco, o tempo ficou bem fechado e até chegou a garoar em algumas regiões aqui da cidade, aqui em Campo Grande. E a previsão para hoje, segunda-feira, aqui para Mato Grosso do Sul, será de tempo nublado, também a parcialmente nublado, principalmente aí na região sul e leste do estado. Nas demais regiões o dia será parcialmente nublado e também ficará claro em alguns horários do dia, principalmente aí no período da tarde, e há possibilidade de chuva nesta segunda-feira em algumas regiões aqui do estado, hein? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura vai cair e os termômetros podem registrar entre 12 e 29 graus ao longo do dia. Aqui em Campo Grande, hoje o céu fica parcialmente nublado, a mínima prevista é de 16 graus, com máxima de 26 graus, e não há previsão de chuva para Campo Grande. Outras regiões do estado pode chover e a previsão de a temperatura mais alta aqui para o estado será na região ali do Pantanal, Corumbá, Miranda, Porto Murtinho, que a temperatura máxima pode chegar a 31 graus. Outras regiões o tempo fica em média 16 a 29 graus e há previsão de chuva isolada em algumas dessas regiões. E agora em Campo Grande faz 19 graus. Agora 7h14. Obrigado, Felipe Gotardo. Ótima semana para você. 7h14. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora
Agora 7 horas e 18 minutos, 7h18, manhã de segunda-feira, 3 de junho de 2019. Governadores se unem para que o relator mantenha estados na proposta. A questão desta mobilização na questão da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, também o Palácio do Planalto, o governo tentando, junto com os governadores, a articulação com todas as bancadas dentro do possível, principalmente a votação de hoje no Senado, em que 4 medidas provisórias podem caducar. Ainda sobre a questão da corrupção no Brasil, os delatores da Odebrecht foi a empresa que fez o acordo de delação, onde 79 diretores, empregados, além do dono Marcelo Odebrecht, fizeram delação, tiveram o benefício da delação premiada. A grande maioria já estão, né? A grande maioria já está fora da cadeia, enfim, e tocando sua vida, né? Alguns arrumam emprego e outros seguem na Odebrecht. A grande maioria abrindo empresas de consultoria, enfim. E eu resolvi fazer um balanço completo aí da Operação Lava Jato. E uma entrevista aí do passado, durante a operação, do ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, e também do dono da Odebrecht, que hoje continua à frente da empresa, seu Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo, aquele que foi preso e deu um trabalho danado para a Polícia Federal chegar até ele, mas acabou sendo preso. E todo o Brasil e o mundo acompanhou o grande rombo. Uma entrevista, aliás, os depoimentos, tanto do seu Emílio e quanto do Paulo Roberto Costa, ficou caracterizado que tudo isso que levou à Operação Lava Jato começou no Brasil a partir do governo José Sarney. Seu Emílio Odebrecht, até então o grande empresário altamente conceituado, que desenvolvia obras para o governo brasileiro já em décadas anteriores, antes mesmo da redemocratização, ou seja, na época dos generais à frente da presidência da República, ele deixou muito claro que todo esse propinoduto começou no governo José Sarney. Ou seja, no processo da redemocratização do Brasil, o primeiro presidente, eleito em 1985, de forma indireta, aliás, ele foi eleito vice, o que foi eleito foi Tancredo Neves, que morreu, e José Sarney, como vice, acabou tomando posse e iniciou, segundo seu Emílio Odebrecht, todo esse processo de corrupção, de pagamento de propina, e depois foi se estendendo durante o governo Collor, foi tão curto, né? Governo Fernando Henrique. E, no meu ponto de vista, a reeleição no Brasil, votada e defendida por Fernando Henrique Cardoso, fortaleceu ainda mais esse processo de corrupção que iniciou lá no governo José Sarney, porque através da reeleição de governadores, de prefeitos e de presidente da República, iniciada por Fernando Henrique Cardoso, que ainda posa de um grande moralista, enfim, continua dando pitacos aí na política no Brasil. Ele continuou, ele desenvolveu o projeto da reeleição. Essa corrupção continuou no governo Dilma, o governo do Lula, os dois governos do Lula. No governo Dilma, ela teve uma certa resistência, mas todo o aparato estava instalado dentro dos ministérios, nas estatais. E chegou a Michel Temer, que estava preso até poucos dias, o Lula está preso, enfim. Ou seja, até que ponto a democracia no Brasil, com toda essa corrupção, né, ela ainda continua, como a gente noticiou agora há pouco, esse envolvimento do Paulinho da Força, líder aí do Solidariedade, nas questões da corrupção, e os mesmos que votam contra o avanço do Brasil no Congresso. 7h22, uma questão regional. A mobilização da categoria dos profissionais da educação, professores, administrativos, enfim, em relação a essa agenda da renegociação de salários 2019. Para saber como anda essa agenda, vamos conversar com o professor Jaime Teixeira, ele que é o presidente da FETEMS, a Federação dos Trabalhadores na Educação no Mato Grosso do Sul. Hoje está previsto uma
uma assembleia com indicativo de greve. Por outro lado, o governo de Mato Grosso do Sul já reagindo aí com ações no judiciário tentando impedir. Bom dia, professor Jaime. 7h23, Jornal da Hora, buscando a informação nesse assunto do dia aí, a questão do encaminhamento de greve no setor da educação. A Polícia Civil, Simpol, já está com algumas paralisações em determinadas regiões do estado e daqui a pouco teremos detalhes também aí do Fórum dos Servidores com o Marcelo Nunes. 7h23, bom dia, Marcelo. Bom dia Arthur Mário, bom dia amigos da Rádio Hora. São assuntos, são pautas realmente interessantes e que com certeza vai dominar o noticiário, pelo menos do início de semana e até esta semana. Fato é que a situação hoje no Brasil é de muita movimentação, digamos dessa forma, diante da conjuntura atual vivida pelo país. Daqui a pouco, Arthur Mário, a gente vai falar sobre o esporte, trazendo notícias do Campeonato Brasileiro e também falando do Operário Futebol Clube. 7h24, professor Jaime Teixeira, bom dia. Bom dia Arthur, bom dia equipe da Rádio Hora. Prazer falar com vocês, com seus ouvintes. Como está o indicativo aí da categoria dos trabalhadores da educação, já que na Polícia Civil houve o início de paralisações em diversas regiões do estado na negociação ou tentativa de negociação salarial com o governo de Mato Grosso do Sul, professor Jaime. E a educação? Mantém uma assembleia para esta segunda-feira? Nós estamos, Arthur, paralisado com o administrativo da escola, né? A greve é uma greve do setor de apoio, técnico de apoio. Essa greve vai terminar hoje. Nós fizemos algumas assembleias no final de semana, no interior, nos sindicatos municipais, e hoje tem uma Assembleia Geral, visto que na sexta-feira somos notificados pelo Tribunal de Justiça pela ilegalidade da greve, corte de ponto e retorno do pessoal ao trabalho. Então, e por essa imposição, a gente vai voltar, mas também por uma abertura de negociação com o governo, que a partir dessa semana vai montar uma comissão e tem um prazo de 15 dias para acertar a questão da jornada de trabalho e de 60 dias para reformular a carreira do administrativo da escola. 7h25, professor Jaime Teixeira conversando com os ouvintes da Rádio Hora. A tendência do reajuste zero deixa claro para a educação também a paralisação, então? Do administrativo foi pelo abono, pelo reajuste, pela incorporação e pela manutenção da jornada de trabalho e também pela chamada de concurso. A greve termina hoje, a greve do administrativo de educação. Agora vamos tratar de outras questões da educação, como, por exemplo, tem uma lei do piso do professor que tem que cumprir. Sim, tem uma lei estadual, então essa aí não tem que fazer greve, tem que ser cumprida pelo governo que quiser uma lei. Houve uma reunião na semana passada entre a FETEMES com seus representantes e a secretária de Educação de Mato Grosso do Sul. Foi significativa a reunião? Avançou em algumas pautas? Aconteceu 3 reuniões. Aconteceu uma reunião com a secretária na quarta-feira, na quinta-feira aconteceu uma reunião com a secretária de Junto, e na sexta-feira, na quinta-feira à noite, houve uma reunião com o chefe de gabinete do governo, o Eduardo Rígio, com o secretário de Administração, Roberto Rachoca, com a Secretaria de Educação e com os assessores técnicos da Secretaria de Administração do Estado. E nessa reunião é que saiu o compromisso do governo de, em 15 dias, finalizar essa discussão da jornada de 6 horas, em 30 dias e 60 dias, melhor dizendo, a gente terminar a reestruturação de carreira do administrativo da escola. Na verdade, não é só questão do reajuste, são muitas pautas, então, professor Jaime. São 4 pontos, né? Correto. 7h27. Essa guerra foi envolvida pela incorporação do apoio, pelo reajuste. A chamada do concurso público está aí também, vai ser chamado, vai ser homologado agora, e vai dar posse em agosto, e também pela reestruturação de carreira. 7h27, para fechar com o professor Jaime Teixeira, ele é o presidente da Federação
Estadual dos Trabalhadores na Educação. O repórter Marcelo Nunes, que tem acompanhado o governo, tem acompanhado também os manifestos na Assembleia Legislativa. Bom dia, Marcelo. Alguma pergunta ao professor Jaime? Bom dia, professor Jaime, bom dia mais uma vez aos amigos da Rádio Hora. Professor Jaime, havia uma expectativa de movimento de greve diante dessa situação vivida, já que o governo não consegue atender todas as reivindicações da categoria. Isso continua em pé, professor? Não, a greve administrativa perdurou por 10 dias. Nós estamos terminando a greve hoje por força de liminar do juiz, desembargador José Maria Lopes, que determina o corte de ponto imediato e a ilegalidade da greve administrativa. Muito embora nós entendemos que não seja ilegal. Infelizmente, o judiciário hoje, ele cumpre a vontade do patrão, né? Então, a suspensão da greve hoje, nós tivemos alguns avanços, alguns pontos negociados, mas é muito por essa imposição da justiça de julgar a greve como legal, depois de 10 dias de greve do administrativo nosso, e a gente tem que pagar multas diárias e ainda corte de pontos dos trabalhadores. Muito obrigado aí pelas informações, professor Jaime Teixeira. Um bom dia. Bom dia, Arthur. Mas eu queria deixar a última informação importante. Há uma grande mobilização de todos os trabalhadores nesse mês de junho. No dia 14 de junho, o Brasil inteiro, os trabalhadores vão parar contra a reforma da Previdência e por uma política que gera emprego no Brasil. Então, a gente já começar a chamar os trabalhadores e dia 14 de junho, uma grande greve geral de todos os ramos. Um abraço, bom dia. Bom dia, professor Jaime Teixeira. Dando essa informação aí agora, e uma fonte de informação muito sério, Jaime, esse indicativo de greve nacional para o dia 14 aí, né, deste mês de junho. 7h29, e a Secretaria Municipal de Saúde e todo o Brasil, a partir de hoje, liberando o estoque de vacinas para a gripe para toda a população. A campanha de vacinação, portanto, atingiu 72,50% da meta em Campo Grande, com registros de doses aplicadas até a última quarta-feira, e o grupo dos idosos foi o único que ultrapassou os 90%, conforme boletim divulgado pela Superintendência e Vigilância em Saúde. A mobilização, portanto, da Prefeitura com a Secretaria até a última sexta-feira, e aí no final de semana houve todo o empenho para os grupos de risco fazerem a vacinação no sábado e no domingo. E a partir de hoje, segunda-feira, a vacina estará liberada em todos os postos de saúde para toda a população, conforme a determinação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Portanto, as salas de vacina dos centros regionais de saúde, das unidades básicas de saúde, enfim, em toda Campo Grande, com a informação aqui da Prefeitura de Campo Grande, assessoria de comunicação, informando a população, aquele que não se vacinou mesmo abaixo dos 60 anos, já está liberada a vacina. Bacana, então, Marco Antônio Marrom, você que é bem jovem, não vacinou, agora pode vacinar, hein? 7h31, antes do break e da entrevista com o secretário especial do governo de Mato Grosso do Sul em Brasília, o ex-senador, professor Pedro Chaves. Ele está à frente do escritório de representação de Mato Grosso do Sul em Brasília. Muitos assuntos importantes com o professor Pedro Chaves. Conversa com os embaixadores, conversa com investidores de todo mundo, conversa com as autoridades em Brasília e com toda a sua experiência de grande empreendedor no setor da educação. Ele traz novidades daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Vamos aos destaques do esporte com o Marcelo Nunes. Ok, Arthur Mário. Bom, o Campeonato Brasileiro, vamos começar pelo Campeonato Brasileiro, depois a gente vai para o nosso futebol aqui. Fato é que, entre todas as partidas realizadas no final de semana, 9 partidas realizadas, destaque para o jogo entre São Paulo e Cruzeiro. Por que destaque nesse jogo? Os dois times vêm mal do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vinha de uma sequência de 4 partidas sem marcar gols e ontem finalmente conseguiu marcar gol. O Cruzeiro também vinha numa sequência de péssimos resultados e aí o jogo terminou empatado, ruim para os dois times do Campeonato Brasileiro. Repito, estão mal na competição. Destaque também para a vitória do Bahia sobre o Grêmio, o Bahia por 1-0. O Bahia vem de uma sequência espetacular de vitórias e aí faz mais uma vítima, desta vez o Grêmio Porto Alegrense. Destaque também para a derrota do Fluminense,
3-0. Fluminense, um bom time, perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense. O jogo foi lá em Curitiba, no Paraná. Outros jogos da competição, no sábado o Flamengo derrotou o Fortaleza por 2-0. O jogo foi no Rio de Janeiro. Botafogo venceu o Vasco da Gama por 1-0, mal o Vasco na competição também. O Santos foi até Fortaleza, derrotou o Ceará por 1-0. O Atlético Mineiro se manteve na vice-liderança, deu de goleada no CSA. 4-0, o jogo foi em Belo Horizonte. Chapecoense perdeu para o Palmeiras por 2-1, ou o Palmeiras derrotou a Chapecoense por 2-1, apesar de ter um jogo contra o Botafogo, que está sob júdice, não, a Confederação por enquanto anulou esta partida contra o Botafogo. Apesar disso, com um jogo a menos, o Palmeiras continua líder da competição com a bela vitória sobre a Chapecoense em jogo realizado ontem. O Internacional derrotou o Avaí por 2-0. O Campeonato Brasileiro tem na liderança, repito, o Palmeiras 16 pontos, apesar de um jogo a menos, Atlético 15 pontos, Santos 14, Flamengo 13, ao lado do Internacional e Bahia. Na sequência, em sétimo lugar, Botafogo com 12, ao lado do São Paulo. Em nono, Corinthians com 11 pontos, Corinthians e Goiás. Ontem o jogo não aconteceu, vai acontecer depois da Copa América. Na 10ª posição, Internacional, 10ª posição, Atlético Paranaense com 10 pontos. Os piores times do campeonato, os 4 últimos colocados, CSA com 6, Grêmio 5, Avaí 3 e Vasco da Gama com 3 pontos ganhos. O Grêmio caindo aí, hein? O Grêmio Coisa o que está acontecendo com o time do Renato Gaúcho, hein? Grêmio também, enfim. Começou o ano passado, né? E no campeonato da 4ª divisão, a Série D, hein, Marcelo? Bom, o Operário Futebol Clube jogou no sábado contra a União de Rondonópolis, jogo realizado lá em Rondonópolis, no estádio Engenheiro Lutero Lopes. O Operário começou perdendo por 2-0. Aos 3 minutos do tempo final, o time de Mato Grosso assinalou o primeiro gol. Depois, Calil fez o gol. Aos 27 minutos, Giovani fez 2-0. O Operário diminuiu aos 37 da etapa final. E depois, aos 50 minutos do segundo tempo, Regis marcou o gol de empate do Operário Futebol Clube 2-2. O resultado não foi dos melhores para o Galo, porque se vencesse estaria em melhores condições na tábua de classificação. Fato é que, com esse empate, o Operário continua sonhando com a classificação no seu grupo. A liderança pertence à Patrocinense com 7 pontos ao lado do União, e a Napolina tem 5, o Operário também tem 5 pontos ganhos. O Operário, para se classificar, terá que torcer por um empate de hoje à noite entre Patrocinense e a Napolina, e aí torcer por ganhar o seu último jogo, o seu último confronto, e torcer por uma série de combinações de resultados para garantir a classificação. A esperança ainda existe no Galo da capital sul-mato-grossense. O outro representante do estado, Arthur Mário, o Corombaense, venceu de goleada, 4-0 no Sinop, jogo realizado em Corumbá. Com esse resultado, o Corombaense está com 7 pontos na vice-liderança. O Iporá tem 8, Sinop tem 6 e o Palmas, desclassificado, tem 3 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. Só para encerrar agora, Arthur Mário, rapidamente aqui, todos lembram daquela luta do Mike Tyson em 1990, quando deixou o mundo do esporte pasmo, aquelas pessoas que gostam do mundo, quando o Mike Tyson foi nocauteado pelo James Buster Douglas nos Estados Unidos. Mike Tyson, uma fase espetacular, nocauteava todo mundo e aí perdeu. Ontem uma situação semelhante aconteceu com o lutador britânico com nome em francês, Anthony Joshua. Ele foi nocauteado, vinha de uma sequência de 22 vitórias, 21 nocautes, era o lutador da categoria pesada mesmo do Mike Tyson. Ele foi nocauteado ontem no 7º assalto por um americano com nome mexicano, Andy Ruiz Jr. A luta foi em Nova York, 23 milhões de dólares para o Anthony Joshua, o campeão, ex-campeão agora, e 25 milhões de dólares, mais ou menos, esse é o cachê do Anthony Joshua, que é o equivalente a 100 milhões de reais.
O adversário, o desafiante, que acabou ficando com o título, 4 cinturões, Andy Ruiz Jr., ganhou 7 milhões de dólares, o que é equivalente a 28 milhões de reais. Com esta derrota, o lutador britânico, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, perdeu 4 cinturões, perdeu o título da Federação Internacional de Boxe, a Organização Mundial de Boxe e a Associação Mundial de Boxe, além da Organização Internacional de Boxe. Perdeu 4 cinturões, ninguém esperava essa derrota. Para quem acompanha o mundo do esporte, para quem acompanha o mundo das lutas, não acreditou realmente, porque foi uma luta sensacional e aí um novo campeão mundial. Fato é que esse Anthony Joshua, ele faria a luta do século com outro norte-americano, que a gente falou sobre a luta dele recentemente, o Wilder, não me recordo o segundo nome, me foge agora, faria a luta do século. Mas, infelizmente, essa luta não vai acontecer, porque o lutador britânico foi derrotado ontem por nocaute no 7º round diante de um lutador americano, descendente de mexicano, Arthur Mário. 7h39, um rápido intervalo aqui na Rádio Hora e, na sequência, o secretário especial de Mato Grosso do Sul em Brasília, professor Pedro Chaves, daqui a pouquinho, antes do break, João Victor Faíde e as dicas de finanças pessoais. Olá, bom dia, como vai? Você tem o costume de anotar os seus gastos? Vamos ver um versículo de Lucas 14:28 que nos revela um importante princípio. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Um bom começo para quem quer planejar e organizar a sua vida financeira é começar a anotar tudo o que gasta. Esse hábito é importante porque traz clareza e nos dá uma ideia precisa de onde está indo cada real que gastamos. No entanto, não podemos parar por aí, porque se anotamos os gastos, saberemos o que se passou, e o que passou não volta mais. Porém, a grande diferença financeira que produziremos é nos precaver, ou seja, nos planejar. Com base naquilo que anotamos do mês anterior, conseguimos prever com mais detalhes o nosso próximo mês. E assim saberemos onde podemos cortar, quais tipos de contas estão pesando mais em nosso orçamento e assim tomar uma atitude. E são as atitudes que tomamos que farão a diferença. Comece hoje mesmo a dar uma guinada em suas finanças. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Jornal da Hora, com Arthur Mário. Agora 7h43, professor Pedro Chaves é o nosso entrevistado nesta segunda-feira. E numa segunda-feira, onde no cargo em que ele ocupa, né, esse escritório de representação estratégica do governo de Mato Grosso do Sul, o senador tem desenvolvido uma série de articulações, né, como se fosse um embaixador do Estado, lá na capital da República, com tantos e tantos encontros, nacionais e internacionais, nos setores produtivos, no setor da política e principalmente dos investidores, além dos embaixadores, enfim, as representações internacionais do Brasil. Quero começar a entrevista, professor Pedro Chaves, com esse destaque do jornal Globo de ontem: governadores se unem para que o relator da reforma da Previdência mantenha os estados na reforma. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur Mário. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Hora. Dizer para você que é um prazer inusitado, porque é uma rádio tradicional. A nossa antiga cultura, né? Exatamente. 70 anos, eu estava em dezembro. Sabino Presa, daqueles programas interiores, e isso para mim, eu fico muito feliz, porque toda a minha infância coincide realmente com a Rádio Cultura, ela coincide realmente com a minha vida. E é um prazer estar aqui com você. Eu hoje estou ocupando uma função extremamente estratégica para o governo do Estado, porque, na verdade, sou hoje o embaixador realmente de Mato Grosso do Sul em Brasília. Eu sou secretário de Estado de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos. Faço a interlocução do governo do Estado com o Congresso Nacional, com o Planalto, com os ministérios e com as embaixadas, além dos investidores privados e públicos que têm interesse em investir no nosso Estado. Tenho prestado um serviço bastante grande e tenho dado sustentação ao governo do Estado. Toda demanda que existe vai para as minhas mãos e a partir daí eu abro espaço para que isso aconteça. Eu recebo a agenda do governador diariamente, essa agenda é passada para nós,
E nós, em Brasília, agimos dessa forma. Eu acho que é bastante importante. Tem matéria que é para os parlamentares, né? Os Exatamente. senadores e para os deputados. Mas tem muita coisa que escapa do controle dos Mas parlamentares. eu tenho uma né? interlocução boa com os deputados e senadores, porque eu realmente tenho muito contato com a bancada. E quando depende da bancada, eu estou lá, reúno com eles e nós trabalhamos em conjunto. A bancada tem sido muito unida nesse sentido. E a reforma da Previdência? O país está parado dependendo dessa votação. O que o senhor está achando, já que o senhor passou lá pelo Senado um bom período também? Nós estamos tendo o seguinte, nós temos tido reunião dos governadores, criamos o Fórum dos Governadores. Todos os 27 estão lá presentes e a partir daí o Paulo Guedes tem ido sistematicamente nas reuniões, fazendo pelo menos uma reunião por mês. E nessa reunião, o Paulo Guedes tem implorado praticamente para que os governadores acionem as suas bancadas, concite as suas bancadas a votar favoravelmente a Previdência, que é a salvação do país. Ele espera arrecadar 1 trilhão de reais e, na verdade, ele se contenta com 800 milhões. Mas as previsões não são tão favoráveis. Se pensa numa arrecadação de 600 a 700 bilhões de reais, o que já atenua um pouco a situação do país. O país está virtualmente falido, viu, Arthur Marques? Você me perdoe dizer isso, mas ele mesmo declara isso. Então não adianta os estados ir lá buscar recurso do governo federal, porque ele não dispõe desse recurso. E é necessário que haja, acima de tudo, um posicionamento dos governos do estado. Eles precisam, na verdade, fazer a sua tarefa de casa para que faça as reformas nos estados, para que ele possa, na verdade, ajudar o governo federal. Agora, existe um atrelamento hoje do governo federal com os governos estaduais. Os governos estaduais garantem que não tem força suficiente para convencer as assembleias a fazer as reformas que são necessárias. Como aconteceu em Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos aqui. O Reinaldo Zambuja foi realmente um dos governadores mais atuantes desse país, que conseguiu, com muita determinação, fazer a reforma da Previdência. Professor Pedro Chaves, além do grande projeto da Rota Bioceânica, o que Mato Grosso do Sul sinaliza, principalmente com os embaixadores e com os investidores internacionais? Além da Rota Bioceânica, que outros projetos, que outros setores da nossa economia seriam alvos aí de investimentos? Nós temos um investimento muito grande dos coreanos, né? Eles vão investir aqui 6 bilhões de reais na cidade de Anaurilândia, onde vai gerar a maior usina fotovoltaica do país. Energia solar. Energia solar, exatamente. Essa vai ser realmente a bola da vez realmente daquela região e para o país. Vai ser importante. Os projetos já estão na Câmara de Anaurilândia para aprovado, já sendo doado uma área de 240 hectares para que seja realmente implantado isso. Já existe praticamente vontade política dos coreanos e não tenha dúvida que está em andamento muito rápido. A China está ampliando também a importação de carne do país. Os coreanos do norte querem importar frangos e aves de maneira geral. Então nós estamos sentindo que estamos abrindo assim bastante espaço, principalmente na área do agronegócio e na área de energia elétrica também. E os nossos 2 ministros, hein? Estão indo bem? Muito bem. O Mandetta tem sido muito bom, tem alocado bons recursos aqui para a Santa Casa e para os hospitais do câncer e para as unidades básicas de saúde. Ele é preocupado, ele é um dos grandes conhecedores do Brasil, do SUS, de todo esse mecanismo. Está dando uma chacoalhada forte lá, né? Ele realmente é um dos grandes ministros que nós temos. E quando nós vamos lá, ele recebe a gente com muito carinho, principalmente os sul-mato-grossenses, ele tem aberto as portas para todos nós. E por outro lado também, a Tereza Cristina tem feito um trabalho magistral. Essa missão agora dela na China foi importante. Foi na China, né? Foi no Chile, ela não para, realmente ela é uma formiguinha, como se diz, no bom sentido. Ela foi uma escolha muito feliz do Bolsonaro. Ela tem realmente dinamizado muito o Ministério da Agricultura. Senador, e tomando todo cuidado de não colocá-lo nas missões dos parlamentares enquanto secretário especial, mas o senhor passou pelo Senado, o senhor ocupou cargos importantes, foi relator de uma reforma na educação, muito, muito querido. A gente esteve em Brasília algumas vezes quando o senhor ocupava a cadeira no Senado. E em um comentário anterior aqui a gente dizia, ou seja, essa representação de Mato Grosso do Sul agora tem além de um grande empreendedor que orgulha o nosso estado, também o político que passou por ali e com essa experiência do Senado e as participações nas comissões,
Como que o senhor vê hoje, nós abrimos um programa hoje aqui com essa denúncia dentro da Lava Jato, Odebrecht, e com o Paulinho da Força, que no dia 1º de maio declarou o seguinte, no Dia do Trabalhador, lá em São Paulo, na base eleitoral dele: não podemos aprovar a reforma da Previdência da forma como está proposta, porque o Bolsonaro vai ficar muito forte e ninguém tira mais ele daí. Ou seja, a população, nosso ouvinte que acompanha, e vários deram opinião aqui, ou seja, os setores que atravancam dentro da Câmara e do Senado o avanço da nação e do país, são aqueles que foram derrotados pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, nas questões da corrupção. Ele chegou lá facilmente por conta de que todos os partidos, enfim, grandes lideranças estavam envolvidos na corrupção. E a Lava Jato vai revelando, a cada semana, a cada quinzena, temos outras novidades, e com esses políticos aí do centrão e da esquerda envolvidos no processo. O senhor acha que o presidente consegue virar essa página, né? É o seguinte, tem alguns políticos que estão fazendo desserviço realmente ao país. A reforma da Previdência é questão de salvação nacional. Ela é indispensável para que o Brasil possa retomar o desenvolvimento. Eu acho que aí existem alguns políticos, que é a velha política que se fala, que ainda continuam insistindo naquela cantilena de que toma lá da cá. Então isso, na verdade, é inaceitável. E o Bolsonaro não aceita esse posicionamento. Ele tem feito realmente um trabalho até às vezes contestado pelas declarações extemporâneas, mas em si é um homem de bons princípios, um homem que quer acertar, que tem realmente uma base importante, bons ministros. Tenho certeza que nós vamos conseguir aprovação. O próprio Rodrigo Maia, que é hoje uma peça fundamental na reforma do ensino médio, na reforma da Previdência, ele tem buscado alianças fortes para que seja até o dia 15 de junho, seja aprovado na Câmara. E isso vai ser para nós fundamental. A partir daí o Senado vai ter uma boa vontade. O Senado é o órgão revisor e ele vai ajudar realmente a aperfeiçoar ainda mais a reforma da Previdência. Conversando há poucos dias com o governador Reinaldo Azambuja, a avaliação dele sobre 2019, 2020... né? E o senhor, como ele, como um grande investidor, viveu na economia brasileira os governos anteriores, os planos anteriores, enfim. O cenário não é muito otimista na visão do governador Reinaldo Azambuja. Mesmo que a reforma da Previdência seja aprovada e logo em seguida a tributária, o senhor acha também, como governador, que vamos ter aí 3 anos ainda de muita dificuldade na economia? Vamos ter sim, a economia está sendo muito difícil. Nós tivemos uma queda do PIB de 1,2%. É isso que é inaceitável. Nós, com o país, com a potencialidade que nós temos, na verdade, que avançar mais. Nós temos que aumentar a segurança jurídica para que haja mais importação, para que mais investimentos estrangeiros estejam aqui. Isso é falta de credibilidade do país. Primeira coisa é a credibilidade. Com a aprovação da Previdência, não tenha dúvida que a Bolsa vai aumentar ainda mais, taxa de juros tende a cair, os investimentos vão aumentar bastante. É necessário que o país faça a tarefa de casa. E está se fazendo. Eu acho que o Paulo Guedes foi uma escolha muito feliz. Esses parlamentares aí, as lideranças partidárias, professor Pedro Chaves, como o senhor bem disse, que atrapalham o desenvolvimento do país. O senhor percebe, o senhor está lá no grande teatro da política brasileira, né, Brasília. O senhor acredita, o senhor crê que possa haver alguma mudança e com um outro aspecto, né, voltando para o nosso setor. A grande imprensa também do Brasil, ela não está plantando esperança, né? Nós estamos um pouco pessimistas em alguns pontos, mas não há razão para isso. Eu acredito que se nós aprovarmos a Previdência, reformarmos a reforma tributária, o país tende a reencontrar o seu caminho. Eu vejo que a própria mídia tem, apesar das suas críticas, tem colaborado de alguma forma, porque a mídia é fundamental. Sem a mídia é impossível ter governabilidade no país. E eu noto, acima de tudo, que no próprio Câmara, que é o grande problema, porque existe ainda um grupo que é resistente à própria reforma, que é o pessoal da oposição. Isso é muito normal. Mas, com certeza, o Rodrigo Maia, com a habilidade que ele tem, ele está conseguindo realmente o convencimento de que é essencial a reforma. E o próprio governo também ficha limpa, isso é importante. Nós temos um ouvinte e patrocinador aqui da Rádio Hora, o empresário Aldrey, lá da Madezã Madeiras, né, setor do extrativismo, enfim. Ele manda perguntas. Cumprimenta o professor Pedro Chaves
Professor, o senhor é da educação. Como valorizar o professor sem pensar só no financeiro? Muito se fala em valorizar o professor e a educação para mudar a história do país, né? Ele foca nessa questão que o pessoal só pensa no dinheiro, mas o senhor conheceu as grandes nações que viraram a página em 3 décadas, 5 décadas na educação. Como que o senhor continua dando uns pitacos lá na área da educação? Como é que está? Bastante. Eu hoje sou da diretoria da ANUP, Associação Nacional de Universidades Privadas. Fui eleito por unanimidade, o que foi muito bom. Então nós estamos notando o seguinte, estão mudando totalmente a metodologia de ensino hoje. Nós temos que mudar realmente o perfil da qualidade do ensino que está sendo ministrado. Se nós continuarmos com essa metodologia antiga, onde o aluno não é protagonista, onde ele não tem participação, então a educação não tende a melhorar. Agora nós estamos com essa reforma do ensino médio, eu consegui mudar totalmente todos os componentes curriculares, a forma de ensinar, metodologias ativas, onde o aluno é o grande protagonista do ensino. Com isso vai mudar radicalmente. Daqui um ano, com certeza, a educação será outra. O Ministério da Educação está tentando inverter alguns investimentos na questão, tirar, por exemplo, do ensino superior, investir mais no ensino básico, enfim. Como é que o senhor está olhando aí a gestão do Ministério? Eu acho que para a educação nunca pode reduzir investimentos. É necessário que continue investindo na educação. Um povo sem educação, ele não consegue fazer absolutamente nada. A saúde depende da educação, o saneamento básico depende da educação, a população precisa realmente receber esses novos investimentos. Eu acho que as universidades, as escolas de ensino básico não podem ser reduzidas na área dos investimentos em educação. Eu realmente sou contra qualquer retirada de recurso na área educacional. Professor Pedro Chaves, e como no processo da comunicação social, mesmo com os comportamentos dos partidos, enfim, como manter e reacender, manter essa esperança, aquela esperança que o povo brasileiro teve em mais uma eleição lá em outubro. Qual que é o seu olhar que o senhor tem? Por exemplo, o setor comercial, industrial, havia um entusiasmo aí, até o primeiro trimestre. Houve uma queda por essa demora do encaminhamento da reforma, enfim. Como manter a esperança, principalmente dos setores produtivos e que geram empregos? Eu tenho sentido que o governo está mandando novos projetos para realmente o Congresso para aprovação. Agora, por exemplo, fui ao Planalto, um decreto onde o Bolsonaro apresentou 3 planejamentos importantes, um para a região do Norte, uma para o Nordeste e uma para o Centro-Oeste. Importante em convênio com a Sudeco. Por outro lado, a Sudeco vai repassar para as cooperativas parte do recurso do FNDE, do fundo, né, nosso e, portanto, Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, FCO. Então, 10% de todos os recursos do FCO vai ser gerido pelas cooperativas, o que vai dar capilaridade para o desenvolvimento do Estado. Isso para nós é importante. Por outro lado, eu também estou num projeto importante que é o FN3, que é a Unidade de Fertilizantes de Três Lagoas. Eu estou diretamente envolvido nesse processo, estou acelerando para que passe essa usina que está abandonada desde 2014, passa para o novo grupo, é o Grupo Russo, onde vai dar novos empregos. Ela vai investir 8 bilhões de reais aqui para o Brasil, para realmente Três Lagoas e para o país. Então, existem projetos paralelos. Turismo, por exemplo. Investe Turismo é um projeto importante do Marcelo Álvaro. Nós estivemos lá presente, participando, e Mato Grosso do Sul vai ser contemplado com 18 pontos turísticos, com 200 milhões de reais. Não só para cá, mas para o país. Então, o Bolsonaro também e a equipe dele está preocupada em novos projetos, além da reforma. Nós não podemos pensar só em reforma da Previdência. Temos que, paralelamente, o Brasil tem que continuar andando normalmente. O combate à corrupção. Esse é fundamental, esse não vai parar nunca. O problema do COAF, que deveria ir para o Ministério da Justiça, que foi para o Ministério da Fazenda, é lógico isso. Se trata de problemas financeiros. Teria que o Ministério da Fazenda mesmo. Mas o Bolsonaro queria realmente que fosse na pasta da Justiça. Eu acho até que é questionável se deveria ir para a pasta da Justiça. Mas mesmo assim, o combate à corrupção continua ativamente, que é ponto alto do governo Bolsonaro. 8 em ponto, fechando a entrevista, professor Pedro Chaves. Como é que está a sua agenda, os próximos dias, a agenda do governador Azambuja, o senhor, em termos de ministérios e o Palácio Planalto? Nós estamos com a agenda totalmente lotada. Esse encontro de governadores é importante, esse fórum, porque todos os estados estão semifalidos.
situação dificílima. O Mato Grosso do Sul é um dos poucos que ainda está pagando em dia a sua folha. Se você analisar, realmente você nota isso. O nosso governador é um dos líderes dos governadores. Ele tem voz e presença ativa. Ele é presidente do consórcio chamado Brasil Central, onde ele tem uma situação muito grande dentro desse consórcio. Então nós ficamos muito felizes com isso e eu não tenho dúvida de que nós vamos cada vez mais avançar. Nós temos um plano Mansueto, que é um plano que vem do governo, onde vão ser alocados 6 bilhões de reais para os estados, é uma forma de ajuda para os estados. Eu acredito que com a ideia da reforma da Previdência é fundamental para a solução do país. Professor Pedro Chaves, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar contigo e os nossos ouvintes nesses minutos aí de troca de informações e desejar muito sucesso ao senhor em essa missão aí que, pelo sorriso e pelo olhar do professor Pedro Chaves, a gente o conhece desde os tempos da Márcia, antes da Unidep, do Cesup, enfim, como grande empreendedor, para que o nosso estado e o Brasil, espero, né, o senhor com esse currículo todo não faz política só para o Mato Grosso do Sul, com certeza ele deve estar ajudando em muito o país lá. Nós temos um grupo de representação, os representantes de todos os estados já têm uma associação onde eles se reúnem, vão reunir quinta-feira, para traçar novas estratégias para ajudar os governadores, ajudar o estado e o país. Daqui mais alguns dias a gente vai conhecer lá então, estaremos lá em Brasília. Um abraço, professor. Muito obrigado. 8:02, continue aqui na Rádio Hora, a Vivian Krajewski e o programa Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.